Olá, olá novamente, todo mundo seja bem-vindo, seja bem-vinda. É muito, muito bom ter vocês aqui novamente com a gente. E chegamos em mais um episódio do Matarazzo Podcast. E eu estava até brincando aqui nos bastidores agora que a gente acabou expandindo os nossos convidados, que antes era só dedicado mesmo a pessoas que atuavam dentro de áreas de recursos humanos do mundo corporativo. E aí, nos últimos tempos, a gente tem expandido para convidar líderes de outras áreas de negócio e também pessoas de consultoria. A gente teve aqui já o professor Paulo Campos, a gente teve um grande amigo e mentor, Bjorn Frederick. Daqui a pouco eu trago mais alguns outros convidados, quando a gente conseguir bater a agenda. Mas hoje a gente conseguiu aqui, até que enfim, colocar a agenda com a Fernanda. Obrigado, Fer, seja bem-vinda. Aê, tudo bem com você, Matarazzo? Muito, muito feliz de estar aqui com você e bater a agenda finalmente, né? Finalmente, finalmente. Obrigado, Fer. Obrigado primeiro pela sua disponibilidade de tempo, também pela resiliência da gente ter aí cancelado algumas vezes ao longo do caminho, tanto eu quanto você. Mas a gente está aqui agora e muito obrigado aí pela generosidade de compartilhar um pouquinho da sua trajetória com a gente e vamos falar um pouquinho dos desafios da vida, da carreira e também da liderança. Que legal, obrigado, viu? Obrigada a você. Muito bom. Ô Fer, eu vou começar como a gente sempre começa aqui o Matarazzo Podcast. Ô Fer, você lembra como a gente se conheceu? A gente estava em dois grupos juntos, né? A gente prestava serviços para consultoria Cross e a gente estava no grupo dos compulsivos, dos empreendedores compulsivos, que a gente fazia várias trocas ali, e nesses encontros dos compulsivos a gente acabou se conhecendo. E Que agora legal. falar quanto tempo faz, eu já vou titubear, tá? Eu preciso É, confessar que eu não tenho noção do tempo aqui. Você tem? não tenho, não tenho. É, eu confesso que com a pandemia eu me perdi, né? É, eu Antes também, eu a gente também. sabia onde a gente tinha passado os natais, o ano É novo, o carnaval. verdade, verdade. Mas na pandemia teve um lance muito legal, né, que a gente se aproximou, a gente trocou É, bastante. Eu acabei fazendo o seu curso é de verdade. formações aqui dessas entregas Das online, ferramentas. das ferramentas, isso. Aí a gente se aproximou mais ainda na pandemia, verdade. É verdade. Nossa, esses dias eu encontrei alguém que fazia muito tempo que eu não via, aí eu falei assim, nossa, mas eu não lembro qual foi a última vez que a gente se viu. E a pessoa falou, foi na sua formação lá de ferramentas virtuais. Eu falei, nossa, Isso, então isso. 2020. É, É. o E, tempo gente, que voa. loucura, né? Aquilo foi uma loucura, né? Pandemia, vamos combinar. Uma loucura, uma loucura. É É, que eu nunca pensei na minha vida que eu ia viver isso, que é coisa de é. filme, né? Mas Quem tudo bem. pensou? E a Nunca. gente, nossa vida mudou, né? Nossa vida mudou Mudou, literalmente. mudou. E eu acho que aí começa. Você sabe que eu até falo, explico antifragilidade, agilidade emocional, usando a pandemia de exemplo, porque Aham, muitas pessoas quebraram e tiveram que recomeçar porque ficaram esperando, né, voltar, que eu falo que é a é, ilusão dos 15 dias. é. E aí, pra gente, né, eu vou falar pra gente, já te incluindo, porque eu acho que nesse meio de consultoria foi um lance de antifragilidade mesmo, porque dentro do caos a gente conseguiu achar um caminho que ficou muito a melhor até hoje do que É, antes, né. é, Então, apesar do sofrimento da pandemia, eu acho que agora está melhor que antes, muito melhor, os é, formatos. Então, desse híbrido, de ter essas possibilidades, ainda mais que a gente mora em São Paulo, que tem muito trânsito, viabilizou muita coisa nesses formatos que se criou na pandemia, sabe? Não que eles não sim, existissem, eles já existiam, mas que se fortaleceu na pandemia, né? é. Eu acho que a gente aprendeu a trabalhar, né? Nesse mundo É, virtual. isso. Eu acho que foi um ótimo exemplo de É, antifrágil mesmo. foi, foi. Nossa, eu tinha uma agenda de 5 dias por semana de aula presencial, hoje eu não Eu aguento mais também, eu fisicamente, entendeu? também, eu também. Essa Deslocamento. semana eu vou ter 3 dias, né, o dia inteiro presencial. Eu falei: "Gente, eu tô tão acostumada já, né, a ter mais online que presencial, que É, é uma semana que eu fico mais cansada", por eu exemplo. imagino. Eu também. Com o É, mesmo grupo, 3 dias? Ou outros grupos? 3 dias mesmo grupo, 3 É um assuntos desafio. diferentes. É, É, é. é um desafio pra gente. Os assuntos mudando dá para dar um refresh. Mas eu tenho muito.
receio, né? De ficar muito tempo com um time só, 8 horas por dia, às vezes é desafiador. Mas e além do cansaço físico, o cansaço mental também, né? Porque às vezes a gente não tem nem mais onde enfiar a informação na cabeça do povo. É que são temas diferentes, né, então É melhor. tá tudo bem. É, é. Nossa, olha, e a gente, sei lá, em 5 minutinhos, a gente trouxe temas dos mais variados possíveis aqui. Deixa eu fazer alguns cortes aqui. Primeiro, eu gosto muito de expressar aqui a minha gratidão por todos que ajudaram na nossa trajetória. Então, fazer referência à Cross aqui, né? A gente trabalhou bastante tempo lá, hoje eu estou um pouco mais afastado, tenho atuado de forma diferente, com venda mais direta e com apenas duas consultorias como parceiro. É muito legal ver a trajetória toda da Cross, da Regina. Eu adoro mesmo a história dela e fazer referência à Fernanda e à Marcela, que me ajudaram muito aí ao longo do caminho, Sim, lá sim, nas entregas da Cross. umas É, queridas, verdade. muito legal. E a Bianca também está no comercial aí há um certo tempo lá também. Faz tempo que eu não falo com elas. Um abraço aí para todo mundo. Vou fazer um cortezinho e mandar lá para elas. Vai ver. Boa, pode mandar. Eu ainda tô na parceria com elas, são pessoas incríveis, muita gratidão mesmo. Ah, que legal, você está lá ainda, então. Tô. Que bacana. E também os empreendedores compulsivos, né? Principalmente na figura do Saad, que eu tenho muito carinho por ele. Faz tempo que eu não consigo falar com ele. A vida nos levou para caminhos diferentes, ele como executivo, e a gente Sim. aqui na consultoria tentando matar correr, como é que é, cobrar escanteio e correr para cabecear, mas também ao Saad e depois ao Pateu, né? Que Uhum. entrou ali como organizador, como CEO ali dos empreendedores compulsivos. Muito legal. Obrigado, gente, por Bom. todo esse apoio aí, essa trajetória. Ô, Fê, eu queria puxar aqui um fiozinho que a gente teve, acho que experiências similares quando a gente resolveu escrever, né? Eu tenho É, os desafios da primeira gestão. O que você tem aí na legal. sua mão? Mostra pra gente. Tenho 2 livros, tem o Efeito Melão, que eu tive uma alegria enorme falando de gratidão, né, eu tive uma alegria enorme de ter tido apoio, assim, nas pesquisas do Mário Sérgio Cortella, ele fez o prefácio, cadê aqui? Que legal. E eu tenho este aqui, que é o Inovação Não Violenta, que eu também tenho uma gratidão muito grande, que o Edu Carmelo fez o prefácio para mim, né. Bem É, conectada você, né? ó, olha, você viu que eu só ando com gente boa, tanto é que eu tô falando com você, né. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Boa em todos os Agenda sentidos, desafiadora. pessoa boa de coração, mas pessoa boa profissionalmente, né. Porque você tem que andar com pessoas que te inspiram, É, né, você sabe. eu acho. Esse livro aqui, ele é uma metodologia que eu criei, que chama Inovação Não Violenta, que tem 4 etapas, né, e Que legal. que agora estou escrevendo mais um. Estou É, escrevendo mais um que o tema envolve liderança, segurança psicológica. Estou oh, bacana. finalizando ele aí. Que legal. Temos Não, novidade em breve. logo que você tiver aí na mão alguma coisa, Eu você já mostro, com compartilha com a certeza. gente. Adoro, Com adoro. certeza, com E, certeza. e faz tempo que eu não vou naqueles nossos eventos de lançamento de livro, né? Teve uma época que a gente ia um monte, né? Que a comunidade nossa, além dos empreendedores compulsivos também e dos outros consultores, a gente começou a publicar os livros e foi bem bacana ali aqueles momentos de tomar café ali com todo mundo. Sim, você sabe, eu tenho isso como, uma prática. Eu não consegui em todos, porque às vezes a gente está Né? fora viajando a trabalho, mas se eu tô aqui na sei lá, o evento é em São Paulo, eu tô aqui, eu vou, porque eu acho que a gente tem que se apoiar, Com certeza, com certeza. né, então mas é uma sensação, assim, só quem já lançou livro, assim, é uma sensação deliciosa o lançamento, né. É, Muito muito bom. bacana. A gente deixa aqui embaixo os links dos dois livros aqui, Sim, para quem sim, quiser deixamos. conhecer Dos mais. 3, né, que tem o seu também. Ah, sim, claro. Ainda tá vindo mais um. E tá vindo mais um. Se eu conseguir cumprir os prazos, porque quem me conhece assim aqui sabe que o meu desafio é ter aí cumprimento dos prazos, né? E eu acho bacana quando eu trago alguém para me ajudar, que tem essa cabeça mais organizada, mais estruturada, de gestão de projetos. Agora aqui está comigo a Milena, ela é maravilhosa e ela tem me ajudado a colocar prazo nas coisas, ela me cobra, sabe? É bem bacana aqui. Mas se esse aqui era os desafios da primeira gestão, agora vem o desafio de liderar líderes. Acho que vai ser bem bacana aí. Legal, hein? Legal, É, muito bom, muito bom. subir no pipeline. Acho que é a primeira vez que eu falo isso aqui publicamente. É a primeira vez que eu abro. Até porque
Ai, meu Deus, agora eu acabei de fazer, então, como que é um movimento de pressão social, né? Agora você vai Exato, sair. você fez uma pressão. Eu também fiz na minha, você viu, né? Acabei de criar uma É, pressão para o meu também. E ele está quase é, pronto. Essa coisa do prazo é complicado, porque além da gente entregar no prazo, tem o tempo da editora. é, Então, para a gente entregar agora, se eu entregasse agora, eu acho que já não é lançado hoje, esse ano. Teria que ser é, já o ano que vem, porque tem um time da editora, tem o time dos outros lançamentos, né, que estão na fila. Então é bem complexo, né? A gente é, sabe disso. Nem é. todo mundo tem noção de como é lançar um livro, né? Eu me lembro de uma das reuniões que a gente teve pro lançamento desse, eu falei assim, não, eu quero lançar, e eu me lembro, eu falei, 10 de fevereiro. O cara falou assim, uai, tá pensando que é pizza? Não é assim, calma, deixa eu ver se tem outros para o Ah, 10 de fevereiro, deixa eu ver que dia da semana é, deixa eu ver se tem livraria, qual livraria você vai querer. isso, é complexo, é complexo. Complexo. É a agenda de muitos É, atores, né, no processo ali. não, e é legal a gente falar disso aqui também no podcast, que eu acho que as pessoas às vezes têm curiosidade de saber como que é um lançamento de um livro, né? Então, por exemplo, você vai fazer o livro, pelo menos, né, meu processo, tem toda uma Aham, pesquisa do é, conteúdo, de estudo. Depois que eu vou compilar todo esse conteúdo, eu escrevo, aí eu vou reler tudo, porque aí eu tenho que, para mim, né, meu processo criativo, eu não consigo estruturar e pôr dentro das caixinhas. Eu primeiro escrevo, depois eu vou estruturo e redireciono o que eu escrevi e reescrevo tudo várias vezes. E aí, é, quando ele está pronto, que a gente já fez 50 mil pesquisas, várias revisões, várias vezes reescrevendo, que vai e volta, porque aí a gente pede para pessoas fazerem crítica e vai e volta, e se fala, nossa, foi um trabalho, sei lá, de mais de 1 ano, 2 anos, né? é, Aí quando vai, esses aqui em média eu levei 2 anos de pesquisa e escrever, mas aí sim, vai para a editora tem todo o trabalho de diagramação, de arte de capa, de revisão, de coisas que levam alguns meses. Volta para vocês, tem revisar, revisão, é. e Depois da revisão quando final, aí vem a revisão final, e aí quando está pronto, falar agora está pronto, ainda tem isso que você falou, de ver a fila, quem que vai é, lançar, que livraria que mês que é bom para lançar. Então é um processo lento, né, Matarazzo? Eu acho que a gente passa. Eu, quando comecei a escrever livros, eu passei a valorizar mais os livros que eu compro. com Isso é uma certeza. coisa interessante. É, Isso. é. Que aula, Fer, do processo, né? E a gente não tem como acelerar algumas coisas, porque senão a gente começa a colocar, né, o ditado popular, a carroça na Não frente dos tem. boi, e depois para ajustar custa muito mais caro e o tempo depois é desperdiçado. Mas é interessante você falar sobre o seu processo criativo, porque eu penso muito rápido, né? A minha cabeça ela vai para cantos diferentes. Então eu aprendi que para escrever eu precisava fazer um movimento oposto do que você estava contando sobre escrever e depois colocar nas caixinhas. Eu escrevi então a estrutura dele primeiro, desse segundo livro, né? É assim que eu Uhum, comecei. uhum, Escrevi a estrutura e aí ficou muito grande, né? Então, por exemplo, né, para falar de líder de líderes, eu fazia uma diferença entre a construção da confiança, né? Baseada no Patrick Lencioni, e a segurança psicológica, né, da nossa querida Amy Edmondson. E eu entendi que não ia conseguir falar de confiança e de segurança psicológica. Primeiro, porque senão o livro vira uma bíblia. sim, Segundo, de sim. tamanho. Segundo, porque putz, já tem uma indicação ali de um resumo ou de um vídeo que eu vou colocar ali para satisfazer essa minha necessidade de colocar esse tema. Mas realmente eu precisei cortar, porque eu queria escrever de tudo, né? E aí as pessoas que acompanham aqui a jornada do livro dizem assim: olha, vai ficar muito grande, vai ficar muito caro, né? O que viabiliza a impressão e as pessoas adquirirem o livro. E calma, né? Você tem que fazer escolhas. Isso que me ajudou a estruturar. E aí, nesse momento, a gente está na fase de entrevistas. Então, a gente fez todas as pesquisas, a gente validou as hipóteses, eu já escrevi a teoria, já está no papel, e agora a gente tem, por meio das entrevistas, esse movimento de validar a hipótese. Mas é um trabalho de. Nesse momento, a gente está batendo quase 1 ano. Então, vai bater mais de 1 ano e meio, com certeza. Eu já Trabalhando. tô já bateu 2 anos aqui. Mas já estou na fase final. Mas esse processo ele varia mesmo, né? É, E eu
eu tenho dificuldade de fazer eu já até eu fiz, na verdade, a estrutura, mas eu tenho dificuldade no processo criativo de seguir a estrutura. Então eu preciso Entendo. primeiro botar tudo para fora que está aqui, e depois eu organizo a estrutura. E aí fica muito fácil para mim estruturar depois. É, Mas eu preciso meio que, sabe, botar para fora todo o meu processo e tal. é. E é isso, Eu né? gosto disso. É. Eu Mas gosto disso de ver esses movimentos de perfis diferentes, né? perfil Porque diferente. não tem caminho certo, né? É verdade, é isso, é isso. Mas é muito legal, né, quando você vê, eu acho que a sensação de quando você vê que ele está ali, por exemplo, você passa numa livraria, né, tá lá no aeroporto, aí eu vejo o livro, eu acho muito gostoso a sensação, sabe, assim, de você ver que É, é um filho, né, tá lá, as é uma pessoas estão delícia. ou É, ou alguém posta, né, alguém do nada posta, marca, então é sensacional, assim, eu é. acho que não Eu fico tem feliz. eu também, acho que não tem É, preço, assim, é muito bom. é, é. Que legal, que legal. Ô Fê, e retomando só um pouquinho um dos seus livros ali, o primeiro livro do Efeito Melão, eu me lembro que uma vez você me contou a história do nome. Conta pra gente aqui, o É. que significa o Efeito Melão? Como a gente estava até falando um pouquinho antes da gente entrar aqui nos bastidores, que este quadro que está aqui atrás é um quadro que eu fiz, né, então eu venho de uma formação de artes plásticas, eu fiz artes plásticas e administração de empresas simultaneamente, que não é uma coisa muito normal, não é muito comum, né, na verdade. E eu tenho essa pegada da arte, eu acho que a arte desenvolve muito as pessoas. E aí, dentro dessas minhas pesquisas, eu percebi que a arte não é só uma. Porque eu tinha uma coisa da arte assim, que sempre foi uma meditação ativa para mim, sempre foi um canal de autodesenvolvimento, de autoconhecimento muito forte em mim. Mas eu queria entender se isso era só uma coisa minha ou se era geral. E aí, na medida que eu fui estudando isso, eu fui percebendo que a arte tinha muito a ver para desenvolver mesmo as pessoas. Então, nos estudos da neurociências, a arte é uma das formas de você aumentar a plasticidade neural, né? Ah, legal. E eu também trabalho com jogos, eu crio jogos, né? Eu tenho formação em gamificação, e os jogos, comprovadamente, você consegue desenvolver modelos mentais. Você primeiro trazer autopercepção, autoconsciência dos seus modelos mentais, dos grupos, de como funciona, dá para fazer bons diagnósticos e também aumentar a plasticidade neural. E o nome Efeito Melão é porque assim, o livro trata isso, né? O livro trata como que a gente desenvolve as pessoas usando a arte e os jogos. Só que a história do nome foi muito engraçado, porque estava nesse processo de criação, 2 anos de criação do livro, ele estava quase terminando, e eu estava dando um treinamento no Rio de Janeiro para estava diretoria, gerência, diretoria e o CEO da empresa que eu estava ministrando um treinamento. E eu apliquei um jogo lá. Ah, E aí eu tinha contado uma história, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho minha filha de 16, eu tenho um filho de 11, né, a Isabela e o Nicolas. E a Isabela, quando ela tinha 4 aninhos, eu dei uma maçã verde para ela. E aí o cérebro funciona de um jeito muito engraçado, né, porque assim, é redonda, adocicada, é vermelha, é fruta, pronto, isso é uma maçã. A gente faz essa sinapse meio que inconscientemente. Quando eu trago a maçã verde, ela só tinha 4 aninhos, né, ela olhou assim para mim: "Mãe, que é isso? É uma pera? Tá mais redonda?" Eu falei: "Não, filha, é uma maçã, só que ela é verde". "Não, a maçã não é verde, a maçã é vermelha". Ela tinha 4 aninhos. Falei: "Então tá, então experimenta". Aí ela experimentou, viu que não tinha sabor nem da maçã nem da pera, né. Ela falou: "Ai, gosto é diferente". Falei: é outro tipo de maçã". Passou, e aí ela ficou num que a gente chama de transição, né. Isso que quando a gente tem uma informação e a pessoa dá outra, acontece no nosso ah, cérebro que a gente chama de dissonância cognitiva, né. Eu entro em dissonância, tipo: "Não, é isso, é o aquilo", que é inclusive, fica aqui registrado que é o motivo da maioria dos conflitos que as pessoas têm, porque na verdade não é certo ou errado, são só coisas dissonantes. Mas essa dissonância dá uma sensação estranha, a pessoa ela ficou nessa transição, então ela pedia: "Ai, tem mais pera-maçã?". Beleza, entendeu que tem 2 tipos de maçã, passou. Comprei um melão orange,
E ele cortadinho, ele é da cor do mamão. E ela viu na mesa, falou: "Mãe, você comprou mamão?" Eu pensei comigo: "Tadinha, de novo, né". Falei: "Não, filha, esse é um melão que ele tem a cor do mamão". Na hora, ela só tinha 4 anos, ela falou: "Ah, é que nem a maçã, tem 2 tipos". É, Isso é a plasticidade neural, né, ela não que passa legal. pela dissonância, ela não passa pela transição, ela vai direto, ela já aceita melhor. Plasticidade. É, a plasticidade neural, que a gente chama de neuroplasticidade, né. E essa neuroplasticidade, Matarazzo, aproveitando aqui o link, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser treinada, porque, claro que a experiência anterior ajuda. Então, se quanto mais experiências você tem, mais plasticidade você vai ter. Mas tem várias coisas que é comprovados que aumenta a plasticidade neural. Então, a arte, os jogos, sim, aumentam a plasticidade neural. Você experimentar coisas diferentes, você buscar culturas diferentes, ler livros, estudar coisas diferentes, viajar e se permitir viver a cultura diferente, tudo isso aumenta, surpresas aumenta. Agora uma coisa que aumenta muito a plasticidade é dar risada. É uma coisa muito Aí, legal então também, estamos dar bem aqui. risada. Então ótimo. Então se você tem no seu time alguém que solta piada de uma situação difícil, ótimo, essa pessoa não é sem foco não, ela está aumentando a plasticidade de todo mundo, para achar a solução do problema, né. E aí, enfim, estava eu lá nesta empresa, contei essa história e apliquei um jogo. E um diretor teve uma sacada, assim, incrível, e aquela sacada de: "Meu, anota, leva isso, pelo Aham. amor de Deus". E na hora que ele teve essa sacada, o CEO soltou: "Ah, foi o efeito melão", porque ele se referiu à minha história. Gente, foi tão engraçado que quando ele falou, eu fiz assim na Que cara legal. dele: "É o nome do Me meu livro". arrepia. Aí eu fui lá falar com ele no final: "Ai, eu amei esse nome, posso usar? Eu tô escrevendo o livro tal, tal". Ele: "Claro, pode usar". E aí ficou esse nome. Que legal. Nossa, eu não lembrava dessa parte da conexão da sua história com a fala dele. Eu lembrava desse cenário de treinamento em que alguém tinha colocado Na verdade o nome para veio você dele, né. definição. E aí foi muito É, legal, porque ele autorizou, eu usei esse nome. E aí as pessoas têm curiosidade, né, por que que é feito melão? Esse claro. nome. Então, ficou É. legal. Mas é essa Poderia ter, plasticidade. poderia ter sido efeito maçã em algum Podia ter momento, sido efeito maçã também. é, mas adorei o efeito melão. É. Que legal. Nossa, Mas e foi que muito aula que legal. você deu agora pra gente de plasticidade neural? Que legal. Que é uma coisa, sabe, eu até brinquei aqui, a gente tá falando uma coisa mais solta, né, eu até falei viajar, outras culturas, mas é que tem gente que viaja e continua fazendo as mesmas rotinas que faz em casa, você já percebeu isso? Super. É. E eu acho que a ideia do viajar, claro, cada um tem a sua escolha, não tem certo e errado, eu não estou aqui julgando não. Mas nesse sentido de aumentar a plasticidade, você precisa se permitir sair da sua rotina e experimentar uma coisa nova naquele momento que você está viajando. Então, para esse fim, precisa, sabe? É. Então, eu sou uma pessoa assim, eu tenho essa disciplina, eu faço academia, eu tenho lá né, uma coisa com alimentação, eu tenho super regrinhas assim, disciplinadas, mas quando eu estou viajando, eu me permito quebrar essas regras. Porque aí eu falo, eu vou experimentar o que eu estou vivendo aqui, para aumentar mesmo a minha plasticidade, sabe? Então, Aham. de novo, tá? Não estou julgando, não tem certo e Sim, errado, mas sim. para este fim é interessante, né? É. Não, de novo a gente volta na questão das diferenças de perfis, né? A gente aqui trabalha bastante com os assessments, né? E com Isso, autoconhecimento. isso. A gente tem trabalhado muito com DISC, né? Já trabalhei em outros carnavais com Quantum. Aqui a gente tem feito bastante MBTI, eu Profile trabalho com também. MBTI também. O MBTI a gente tinha parceiros, né, que trabalhavam. Eu nunca fiz as entregas do MBTI, mas o pessoal gosta bastante. E a gente tem falado cada vez mais da importância da diversidade do time, né? Não só da diversidade dos pacotes modernos de diversidade, mas essa questão de uma risada, né, que foge ali do padrão do time, ou dessa plasticidade neural que pessoas de perfis diferentes, de áreas de formação, imagina alguém que fez artes plásticas, né, nesse time, consegue agregar um olhar mais, não de designer, né, mas de movimento de desenvolvimento humano, mesmo olhando para essa questão dos esportes, para as artes, dos jogos. Sim, Eu gosto sim. bastante. E eu tenho um perfil diferente do seu, assim, eu não tenho muita disciplina mesmo, assim, no sentido de, sei lá, vou abrir minha vulnerabilidade, de academia, né, de alimentação.
mas a gente é bem regradinho aqui com aprender coisa nova todo dia ou toda semana, então acho que são perfis diferentes mesmo, né? E isso só agrega valor, né? A diversidade só agrega valor nos times. Porém, precisa de mais proximidade da liderança, que a gente entende que times É. diversos são mais difíceis de trabalhar sozinho sem a proximidade e os rituais e rotinas de liderança, né? Eu vou falar uma coisa para você, hoje eu trabalho meu público-alvo, vamos dizer assim, é liderança, né. É, E eu falando para você, assim, vou contar um pouquinho da minha experiência até para ouvir você conta aí. também, Matarazzo. Eu acho que a diversidade já está bem aceita, o que eu acho que não tem tanta inclusão. Você vai nas empresas, assim, eu acho que essa coisa da diversidade foi muito trabalhada por muitos anos, em todos os sentidos, né, dos perfis serem diferentes, inclusive eu acho que o RH tomou uma frente muito importante, porque a gente sabe que tem o viés da afinidade, que os líderes tendem a contratar e gostar mais das pessoas mais parecidas, isso é inconsciente, acaba acontecendo, então acho que as áreas de RH tiveram todo um cuidado de não vamos deixar isso acontecer, vamos ter perfis diferenciados, coisas que a gente via antigamente de áreas muito que só tinha aquele estereótipo, hoje não, a gente já vê um movimento de perfis diferentes. A gente vê essas questões, né, dos públicos das minorias, então falando de diversidade, equidade e inclusão, né, então todos esses cuidados que existem na contratação de todas essas eh, todos esses públicos minoritários e tal. Então, assim, a diversidade eu acho que a gente avançou muito. Mas a inclusão, não necessariamente, porque a inclusão ela mexe muito com você mudar um pouco a cultura da empresa, os modelos mentais, você trabalhar as lideranças para que de fato a gente faça as pessoas terem mais lugar de fala, mais essa inclusão. Então, estou falando dos grupos minoritários, mas trazendo o tema que você trouxe dos Sim, perfis, ainda também acontece isso. Então, por exemplo, você tem lá uma área que predomina, sempre vai predominar um perfil, né? Então, sim. você tem lá uma área que predomina aquele perfil mais introspectivo, mais sistemático, mais metódico e tal. Aí você tem uma pessoa um pouco mais criativa no meio, que é bom ter, porque ela vai puxar o, aquele time para alguns pontos para trazer esse equilíbrio. Normalmente, a gente vê muito conflitos velados, né? Mas vê conflitos, e essa pessoa não fica com tanto lugar de fala. Quando ela fala, ela é tipo, essa louca que está falando, né? Aí, Aham. né? Tem os Então, estereótipos e os rótulos. é, então assim, sendo bem sincera, eu sinto ainda que eu tenho feito muito trabalho de comunicação não violenta, de comunicação inclusiva, de trabalhar inclusão, mais do que a diversidade, porque a diversidade tem, mas eu ainda tenho muitas barreiras na inclusão. Eu não sei se você sente isso também, queria te ouvir. Eu sinto, mas eu queria fazer um disclaimer junto com você aqui Tá, para quem está nos ouvindo, né? Então, o que seria um time com diversidade e sem inclusão, por exemplo? Me traz uma hipótese nesse sentido de é uma é, área, não importa qual, que todo mundo ali mais organizado, planejado, e aí tem uma pessoa que entra no time que tem uma cabeça que pensa um pouco diferente. O que seria ela ter diversidade no time, então nessa configuração, mas não se sentir incluída? eu até vou fazer um gancho aqui, já que estou falando de Bora? segurança psicológica. A gente fala que um primeiro grande estágio para você criar um ambiente que as pessoas se sintam seguras, se sintam dentro da sua autenticidade, que se sintam no seu melhor potencial, é você gerar essa inclusão, né? O que a gente fala que é o senso de pertencimento. Então, imagina assim: você tem um grupo de pessoas diferentes, mas que predominam sei lá, um estereótipo, aquele que tem mais lugar de fala. Vamos usar essa expressão. Tá? O que é esse lugar de fala? Estou eu lá numa reunião e eu sou diferentona. Tá? Eu vou falar de um jeito para ficar mais didático. E eu Então, sou diferentona. E aí, quando eu falo alguma coisa na reunião, as pessoas não vão ser mal educadas comigo. Elas não vão falar, que besteira que você está falando. Elas vão, tá bom. Uhum. Mas não vão levar em consideração, isso não vai para frente, não vai ser discutido sobre. Então, o que é você se sentir com esse senso de pertencimento? É quando eu falo e a minha voz, eu tenho voz naquilo, as pessoas é. consideram aquela fala, elas vão levar nas tomadas de decisões,
você tem realmente um poder de mudança ou de fazer as pessoas pensarem naquele assunto. Então, É, quando a gente fala que tem a diversidade, mas não tem inclusão, é que a inclusão ela exige que a pessoa se sinta parte daquilo. E aí eu acho que um jeito muito simples das pessoas entenderem isso sabe grupo de WhatsApp? Você não tem 50 grupos que você tá? Tem aquele grupo que você escreve algo e as pessoas conversam sobre aquilo. Você escreve, alguém puxa, responde, outro responde, você puxa uma discussão sobre. Então, a tua fala tem voz ali, as pessoas discutem, pensam sobre o que você está falando. Tem grupos de WhatsApp que você põe e ninguém te responde. Aí você fala, tá bom, todo mundo ocupado, né? Eu não sou alecrim dourado, que quando eu escrevo todo mundo tem que me responder, beleza. Só que alguém escreve outra coisa, todo mundo responde. Aí você fala, tá, o assunto que a pessoa está falando é mais importante, né, Fernanda? Para, né? Aí você vai, conectou. tá bom, então vou discutir sobre o assunto que o outro colocou. Só que o que eu coloco, ninguém. Na Entendi. verdade, eu tô ali, mas eu não tenho um lugar de fala, eu não tenho relevância, entendeu? Eu tô no Su- grupo, mas eu não é, tenho relevância naquele grupo. Então, isso acontece naturalmente nos grupos. Eu dei o exemplo do WhatsApp, porque todo mundo aqui já deve ter um grupo que você tem relevância e um que você não tem, né? E você, quando você percebe que você não tem relevância naquele grupo, você não se sente parte. Você fala, tô aqui, é, mas eu não faço parte. E isso é, acontece em várias circunstâncias, né? Então a gente sabe é. aí várias questões aí da pessoa com deficiência ou a pessoa das questões racistas, de gênero e tudo mais, que a gente sabe que assim, tem a pessoa lá, mas ela não tem relevância, ela não tem poder Super de entendo. fala, e aí é nesse sentido. Mas não é só esses grupos minoritários, pode ser uma questão de perfil também. Claro que é a questão da diversidade de área de formação ou de ponto de vista mesmo. Isso, de ponto de vista completamente diferente, Né? porque essa pessoa muito criativa, que solta piada da situação difícil, num grupo muito reservado, muito mais com aquele perfil mais Formal. introspectivo, mais formal, mais pensamento lógico, um pensamento mais metódico, olha para essa pessoa como alguém sem noção, por exemplo. Entendo, Né, então, entendo. e vice-versa, porque se você estiver num grupo de pessoas criativas e ver alguém muito sistemática, e olham com a julgamento de, lá vem a pessoa chata que está querendo trazer processo, né. Rotula Então, novamente. que é rótulos que não do 2 lados, de todos os lados, né. É. E Então é eu isso. acho que esse é um grande desafio da liderança também, né? É. Estabelecer as regras do jogo para que as pessoas sejam ouvidas também, né? Tanto do ponto de vista das É, agendas que ele puxa, como das que o time, né, roda sem a presença da liderança, né? E é por isso que a gente acha que a liderança é tão importante no modelo de negócios atual que a gente tem no mundo, né? Desde uma fábrica até numa empresa mais tecnológica, nas famosas startups, a gente vai sempre precisar da liderança para destravar alguns processos, para ser os embaixadores da cultura e também para isso, escolher as pessoas, né? E como as pessoas vão trabalhar dentro dos times. Eu gostei muito da sua perfeito. explicação. Eu acho que o desafio, Fer, hoje, para que a gente fale aí de inclusão, é um desafio um pouco diferente para quando a gente vai trazer diversidade para as empresas, né? Porque, veja só, apesar de a gente ter visto muito avanço hoje nessas questões de diversidade, a gente ainda encontra algumas companhias que isso é só no processo seletivo ou no PPT, né? Dos valores corporativos. Na cultura não rola muitas vezes lá no dia a dia, né? Mas o que a gente viu muito avanço nos pacotes de diversidade foi quando o RH tomou a frente, como você bem disse, e quando também alguns movimentos de diversidade começaram a fazer parte das metas corporativas, né? Uhum, Então, vou uhum. dar exemplo. Mulheres em posições de liderança, que sempre foi muito aquém do que era necessário, só virou realidade para muitas companhias quando se colocou algum tipo de meta ou algum tipo de programa de portas de entrada, né? Valorizando a participação das mulheres em determinados segmentos que às vezes era dominado por homens, né? Basicamente as indústrias ou a própria indústria da tecnologia em algum momento hoje em dia já é muito mais dividido, né? Até as faculdades mesmo de engenharia, há 20, 30 anos atrás, você tinha muito mais homem, né? Hoje a gente tem Sim, até um sim. pouquinho mais de mulher do que de homem em cursos de engenharia, dentro do aspecto amplo de todas as engenharias possíveis. Agora, ok, então avançou pelo amor ou pela dor, né? Ou pelo amor de entender que diversidade fazia parte desse negócio mais moderno, que vai aproximar a gente de tomadas de decisões mais criativas e que aproxima a gente também do nosso público, né, do nosso cliente final,
E aí entrou na meta e a gente conseguiu avançar, alguns, pelo amor ao operador. Mas a inclusão, como você bem traz, não tem muita forma de medir, né? A companhia como um todo. É mais o peso do ar mesmo, né? O clima de cada área. Você vê isso, sim? E aí está mais no papel da Ah, liderança de cada área? eu acho Ou que ele dá é global da companhia? Eu acho que dá para medir no resultado, porque assim, a diversidade você consegue fazer uma quantificação, beleza. É isso, esse é o ponto. Agora a qualificação, que é a inclusão, você vai perceber. Vou te dar um exemplo, você falou assim: "A mulher na liderança já era um caminho mais difícil, que a gente sabe que agora abriu mais". Mas pensa assim, a mulher preta com deficiência e homossexual, você já viu? Na liderança? Uhum. Esquece. Eu posso afirmar. A gente teve Se um você caso prático esses somar dias. tudo isso, entendeu? Porque Né? assim, tá, a mulher já está na liderança, a mulher preta também já está na liderança, a mulher homossexual também já está na liderança, tá, é Não, acho que verdade. não. Mas até Meus, tá, meus clientes não. até Meus tá. clientes não. Esses dias eu fui num fórum, né, que estavam discutindo sobre a economia que aí é outro assunto, né, mas Aham. a economia do cuidado, que abrange muito a mulher. Só não é o que a gente está falando aqui, mas só para a pessoa que está ouvindo a gente Ok. entender. A economia do cuidado é essa questão de toda a bagagem que a mulher acaba tendo mais forte do cuidado, né, da Tá. casa, dos filhos e tal, do que o homem, tá? E aí eu vi uma palestra de uma mulher gay, né, que ela era diretora ali e tal. Então, assim, até consiga, a gente até acha mesmo mulheres pretas na liderança, mulher gay na liderança, mas se você somar tudo isso, ó, se ela for uma mulher preta, homossexual, e com deficiência, eu nunca vi, né. Então, quando a gente vê no qualitativo, assim, você vai ver quantidade de mulheres, quantidade de homens, por exemplo, na empresa, a gente já tem 51% de mulheres na empresa. Tá. Ah, diversidade, mas quantas estão na liderança? É isso. Então, aí você entra a inclusão, você vai perceber pelos resultados mais qualitativos mesmo, de possibilidade de crescimento, de lugar de fala, né? Então, se É. você for ver todas essas camadas, você vai ver que ainda é muito, muito aquém. E Tem, tem. se você medir as áreas, né, cultura e tal, cultura organizacional, clima organizacional, você vai ver que ainda predomina a fala do homem branco, cis e tal, isso ainda predomina. Total. Então Super. é fato, entendeu? Agora também não pode virar que é que eu falo também que tem que tomar cuidado, né? Porque aí eu já ouvi muito que você entra nisso, né? O homem branco, cis, Aham, total. tal, é Eu tô você. falando. Tá, mas aí tem que tomar cuidado para não virar um preconceito reverso. Aí Uhum. vira que eu ouço muito isso, né? As pessoas falam assim, tá, mas agora só porque eu sou homem branco, cis, todo mundo fala mal de mim. É, Não, não pode isso também, né? Então é. a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter o equilíbrio Sim, mesmo. O entendo. ponto é dar voz para todos, né? Todos terem É, capacidade, ter voz. E é. aí tem É, outras questões também, né? Porque por exemplo, quem teve acesso a estudo, então entra total. Aham. tantas coisas É assim, é tão histórico, é histórico. complexo, é bem É, complexo, é bem complexo. é bem complexo. E, assim, aqui eu tenho muita clareza dos meus privilégios, da minha Sim, posição, além de todas as características físicas. Eu tive oportunidade de estudar, eu tive oportunidade de falar uma segunda língua, uma terceira língua, tive oportunidade de morar fora, trabalhando, sim, estudando. Do sudeste do Brasil já é uma vantagem geográfica também. Eu tenho muita clareza, tenho muito respeito mesmo, e sou consciente de todos os meus privilégios. E é por isso que eu acho que parte do nosso papel aqui é compartilhar conhecimento, né? Tentar ajudar aí a fechar esses gaps de conhecimento, né? Porque cada um vai ter assim os seus próprios desafios, né? O leão sim, por dia para matar. E é por isso que eu reforço a minha fala de que, e aí eu vou fazer aquela frase de gestão, né? O que a gente não mede, a gente não consegue melhorar. Então, eu acho que a diversidade você consegue colocar no Excel, no PowerPoint, mostrar para a liderança sênior da super, companhia. A super. segurança psicológica, ela é muito difícil. A gente tem o teste aqui de segurança psicológica da EMA de Sim, Monza. E a média não ajuda nada. Esses dias eu estava falando com uma grande amiga, conduzindo uma aula com ela, de um cliente dela, inclusive, da Cintia Martins,
E ela trouxe esse elemento de reflexão para um time de alta liderança. E uma das perguntas era: quanto que o seu time se sente confortável em levantar a mão e se expor abertamente dentro do público, né? E aí, assim, sei lá, deu média de 70% de respostas que sim, consegue levantar a mão. Se 70% do time considera que é capaz de levantar a mão e se expressar, não tem segurança psicológica. E o grupo dizia: não, mas como não? 70 já tá bom. Não, moço. Não. 70, se você tem 10 no time, 3 pessoas não se Não sentem assim. falam. É Logo, isso, é isso. é binário o negócio. E como medir? Por isso que eu acho que daí, essa complexidade da inclusão, e a gente foi por um caminho que não estava aqui na ideia inicial, é muito mais desafiador para as lideranças que estão ocupando cadeiras ali no dia a dia do mundo corporativo. Se já É, avançou na questão da diversidade, porque se não avançou é aula zero, né? Tem que voltar um pouquinho lá. e a gente está falando da primeira base, né? Porque depois que a pessoa se sente à vontade, fala, eu faço parte, ainda tem uma característica que é o senso de aprender, né? Então, assim, se eu É, falo, putz, eu me sinto parte desse grupo, mas quando eu vou lá e falo que eu não sei algo ou que eu quero aprender algo, ainda é mal visto. Por quê? é, Porque o coleguinha acha que você está querendo pegar o lugar dele, por que, que você está querendo aprender isso? Porque essa é a minha parte do trabalho, ou pior, né? Matheus, pior, a pessoa fala assim, nossa, você viu? A Fernanda me perguntou um negócio tão básico. Ela não sabe é. isso. A E usa, vulnerabilidade ela é deixada de lado ali. e aí usa contra você, né? Isso a gente está falando no segundo nível. No terceiro nível, a pessoa vai falar assim: tá, tudo bem, eu estou aqui num ambiente que eu faço parte, que eu posso perguntar coisas, eu me sinto à vontade, as pessoas não usam isso contra mim, mas a gente pode ter um senso de contribuição? Aí você fala: por que não teria? Porque se eu estou num ambiente e quando eu vou contribuir, as pessoas começam a me julgar do tipo, ai, lá a Fernanda de novo contribuindo, tá Aham, vendo? Ó, como ela gosta de aparecer. Ou quando ela está contribuindo, isso por que que ela está dando ideia aqui? Ela quer, de novo, né, quer roubar meu lugar? Ela quer crescer, quer ser maior que os outros, quer ser melhor que os super outros? entendo. Ou ela está contribuindo, ou o que também acontece, tudo isso está na mão da liderança. Às vezes, Claro. quando você contribui e não tem uma ideia pronta. Eu estou falando uma coisa que, sei lá, precisa ser lapidada. Aí você fala, não, isso aí que você está falando é besteira. A gente já tentou É, 50 mil vezes. Tá, tá. E aí a pessoa te poda de um jeito que você fala, não vou contribuir mais. E é, aí a gente tem um quarto nível que é, depois disso tudo, eu ainda me sinto à vontade de desafiar o status quo. Que aí é é. punk, né? Falar assim, ó, isso aqui sempre foi assim há 30 anos, mas não funciona mais e eu não vou ser julgada por isso, porque eu estou desafiando o status quo. Então, a gente está falando dessas medidores que você falou da Amy Edmondson, ela vai nesse nível todo. Então, o ideal, né, na minha visão, é ter um medidor da inclusão, ter um medidor do ambiente de trocas de inseguranças, porque a gente precisa sentir se as pessoas, por que que elas não contribuem? Ah, é porque É, quando eu falo eu sou julgado, ou quando eu falo as pessoas me cortam, ou porque quando eu falo as pessoas julgam o que eu falei e eu me sinto diminuída. E aí a gente teria que fazer esses parâmetros, né, essas é. entrevistas, esses diagnósticos, que aí sim, tá, Matarazzo, dá para fazer. A gente faz Sim, sim. diagnósticos nas empresas. E aí, quando eu faço esse diagnóstico, eu consigo levantar exatamente qual que é o ponto que não tem a segurança psicológica. É. Então, por isso que é maior, Eu né, o gosto, gosto. É processo, é maior. maior. O escopo é maior, não é uma aula, né? Não é uma É, aula. Aliás, não se é uma alguém aula. quiser dedicar um pouco mais de tempo para ver os conteúdos, aqui a gente estava falando de segurança psicológica, vou até anotar aqui. O livro básico então é Organizações Sem Medo, Amy Edmondson. Amy Edmondson. Eu tenho uma aula aqui gravada, vou colocar aqui abaixo depois. O link está no YouTube, grátis ali, segurança psicológica e Boa. o papel da liderança. É bem bacana, né? Mas eu acho que tudo isso que a gente está falando sobre esse desafio de medir, de ser um trabalho de um escopo maior, não só de um workshop, né? Esse movimento é um movimento mais de consultoria do que de treinamento. Eu acho que tem um elemento também que a gente precisa, enquanto liderança, entender o nosso papel enquanto gerador de templates, né? Eu falo muito isso nas aulas, né? Então, a liderança precisa ter clareza que ela tem que definir processos, né?
e aí quando eu falo dentro de processos e templates, a gente está falando de um template de Excel, de um template de PowerPoint, né? Definir ali qual é o produto final, né? De uma Uhum, apresentação, por exemplo. Mas a liderança também ela é geradora de template de comportamento, né? Então, uhum. pode chegar 10 minutos atrasado na reunião, tem que abrir a câmera ou não, eu posso soltar uma piadinha de aspectos de diversidade no meu time? Aí outro dia alguém falou assim para mim, claro que não. Tá, mas se você não conta isso para alguém do seu time, você acaba deixando isso no, no ponto de vista do bom senso. E não existe bom senso. É verdade, é Bom verdade. senso é cultural, bom senso é cultural. Eu não sei de onde que veio a cultura corporativa, a cultura familiar, a cultura regional daquela pessoa que estava trabalhando com a gente agora e antes estava em outro aquário, né? Depois a gente pode até fazer referência à metáfora do aquário. Porque essa semana passada, Fer, eu estava num time e surgiu essa história de câmera aberta nas reuniões do time virtual, do time remoto, né? E um dos participantes trouxe para a gente uma pergunta genuína, uma pergunta dolorida mesmo dele, dizendo assim, olha, eu não quero pedir para... Ele falava assim, me incomoda não ver as pessoas, eu não sei se elas estão lá, se elas estão deitadas, se elas estão no sofá, mas eu não quero pedir para abrir o vídeo, porque posso até tomar um processo trabalhista, porque eu estou infringindo a individualidade da pessoa. Você me desculpa. Não, não é assim que funciona a vida. A liderança precisa definir as regras de jogo do seu time. Então você não precisa dizer para ela assim, tá com a câmera fechada? Abre agora. Você tem 3 segundos, senão você está na rua. Né? Isso é um assédio praticamente na frente de todo mundo. E assédio moral é exposição pública e constante. Né? Agora, se você faz um combinado, e principalmente desde da integração, do onboarding ou da entrevista, tudo bem, perdi o timing, mas você vai contratar mais gente para o seu time daqui a pouco, ou por vagas novas, ou por troca de gente. Se você combina isso, ou na contratação, ou no meio do caminho, o combinado não sai caro. Então, o papel da liderança é definir a regra de funcionamento do time, inclusive o Uhum, respeito da uhum. diversidade e esse movimento de acolher as falas de pessoas que vão provocar dissonância cognitiva. A liderança é a primeira que precisa se cuidar para não, né, gerar ali o movimento de harmonia artificial. Mas quando a liderança já entendeu o papel dela, ela além de se policiar, ela convida o time também a ter comportamentos mais acolhedores. Eu posso nem concordar com você, mas eu te ouvi, eu te entendi. Não vou fazer assim, mas eu acho que na próxima a gente pode partir do seu ponto para a gente começar, sei lá, É, fazer tal coisa. Faz sentido? tem muito, muito sentido. Tem 2 coisas do que você falou, assim, primeiro você tinha falado, é verdade, tem uma parte de consultoria da segurança psicológica, mas tem uma parte de capacitação também, que é capacitar os líderes a lidar com isso, Ah, ter sim. percepção, consciência, né. Mas isso Sem que você dúvida. está falando é importantíssimo, porque tá tudo na mão da liderança e aí tem umas distorções das coisas que eu vou provocar aqui umas coisas, tá. Ah, bora. As pessoas falam assim: "Ah", eu acho muito engraçado isso, a pessoa fala: "Ah, eu não vou abrir a câmera porque eu tô, sei lá, com o cabelo bagunçado". Eu falo: "Cara, se você fosse trabalhar na empresa, você não ia acordar, tomar um banho, se arrumar e ir? Por que que você trabalhando dentro de casa, você pode chutar o balde, sabe, assim? Então eu acho que as pessoas começam, que de novo a gente está falando de modelo mental, né. "Ah, é porque eu estou trabalhando de casa, então posso ficar à vontade". Cara, você levantar, tomar um banho, se arrumar para trabalhar, psicologicamente falando, te põe um movimento de ação muito maior. Né, É, então, isso não é justificável. Um outro ponto que sim, aí se justifica, eu não quero expor o meu minha casa, eu tenho vergonha, ou alguma situação, algum fundo que eu não quero que as pessoas vejam, isso você tem todo o seu direito. Por isso que é de bom tom que você tenha um fundo corporativo que você manda para todo mundo e ensina todo mundo a colocar este fundo. Porque ninguém é isso. obrigado a mostrar o fundo da sua casa e É realmente isso, é isso é um isso. ponto importante. E aí, como é um combinado, né, que é o que eu falo, por exemplo, num treinamento, eu não vou falar no treinamento: "Galera, abre aí a câmera", mas a gente Exato, manda antes exato. a gente manda um texto gostoso, convidando as pessoas a participar do que vai ser o tema, e a gente sugere que elas estejam com as câmeras ligadas, para que elas tenham uma participação e um retorno melhor, né, do investimento.
E aí eu acho que é muito o papel da liderança, porque eu percebo que a gente está numa capacitação em que a líder tem esse bate-papo, conversa, as pessoas estão todas de câmera aberta, quando não tem, não ficam. E é o que você falou, né? Eu vou chegar lá e falar, olha, vou conversar no 1 a 1, vou explicar por que que é importante a câmera, qual que é não é que você tem que, ninguém tem que nada, É, né? é, O exato. porquê que isso é importante? Olha, quando você está com a câmera ligada, eu estou vendo você, a gente está se conectando, a comunicação não é só o que a gente fala, tem todo o não Exato. verbal, tem todo né? Então, é muito importante para mim, como líder, que eu tenha essa conexão com você. Então, eu vou te pedir que todas as nossas reuniões você esteja com a câmera ligada para que a gente tenha essa troca que você ganha com isso também. Para não te expor, olha, esse aqui é o fundo, você quer que eu te ajude a como se põe o fundo? E aí você previamente, então essa pessoa já sabe que ela vai abrir a câmera. E vamos combinar que é muito. Existe também um outro lado da moeda, porque as pessoas falam assim: ah, eu não vou abrir porque eu não sabia, porque isso, porque aquilo, e falam que não dá, e às vezes é internet, porque agora tudo é internet, por isso que eu estou com a câmera É, é. fechada, mas não é, é porque a pessoa fala, ah, eu estou ouvindo e vou fazendo outras coisas ao mesmo tempo, mesmo que seja É, de total, trabalho. esse é o desafio. É. Então, ela fica mesmo desconectada, ela não fica Fica, eu 100% penso que sim. conectada, É, entendeu? é. Então, a E maioria esse é o das vezes desafio. é isso. Não, esse é o desafio, né, dos negócios, Sim, quando optam, por exemplo, para voltar 100% para o presencial ou 3 dias no presencial, que incomoda muita gente, principalmente para quem é de cidade grande, São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo Belo Horizonte, a gente tem times ali, outras cidades grandes pelo mundo. Eu já me livrei disso, né? Porque eu agora estou na roça, estou no interior. Eu demoro 3 minutos de motinho elétrica para chegar aqui. Eu sou um privilegiado de novo, mais um privilégio que eu tenho na vida. Mas o que disso tudo que você traz, o que eu ouço é a liderança terceirizando a responsabilidade para a maturidade emocional do seu próprio time. E isso, para mim, é um erro mesmo de sim, entendimento de papel, né? De novo, pode ter problema de internet, pode estar com a louça sem lavar, um dia não conseguiu lavar o cabelo, e aí são as questões das exceções que a gente vai fazendo a gestão no meio do caminho. Mas comece pelo porquê, né? Uma forma como você trouxe aí a explicação. Tem um livro clássico também do Simon Sinek que começa pelo porquê e defina regras do jogo, né? Eu acho que o papel da liderança é criar as regras de funcionamento para melhor performance coletiva do seu time, né? E às isso. vezes a câmera fechada ela não permite isso. Mas veja só, é uma coisa importante que eu falei até na aula, né? Esses dias mesmo, nesse caso específico. Eu estou trazendo o ponto da câmera como um exemplo, porque aquilo me Sim, incomoda e é a sim, regra do meu sim. time. Se É, aquilo não incomoda você que está ouvindo aí a gente desse outro lado enquanto tudo liderança, bem. apaga o que eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo, deixa os caras fazer reunião sentado, deitado, ou lá na manicure, né? Tá rolando um meme aí, né? De uma menina fazendo a reunião corporativa com o time dela, fazendo a unha ao mesmo tempo. Eu não conseguiria prestar atenção em tudo. Se você consegue, tá bom também, tamo junto. A fila anda. Mas o grande ponto é, qual é a regra do seu time? É só definir a regra. Porque a hora que você define a regra, tudo fica mais fácil para a gente Sim. performar e principalmente para o feedback e conversa difícil de comportamento, né? Mas Mas eu acho que tem reunião em reunião, é isso que você falou. Não pode ser que numa reunião de é, time que eu estou ouvindo, sei lá, daily meeting, que é rapidinho e tal. Ok, a gente está ali só repassando as coisas e tal. Agora, se você está numa uma conversa, por exemplo, como você falou de um feedback, eu acho que é essencial. exato. Eu acho que muda, né? Essencial. Porque você não pode considerar que a comunicação é uma informação só verbal. Então, Total. a gente vai ter que ter esse cuidado também para que a É, pessoa entenda que tem muito mais coisa, né? é, Claro, você pode estar ouvindo esse podcast, você só está ouvindo a gente, mas se você está vendo o videocast, você vai é ter mais diferente. informações, porque você vai ter o nosso não É, verbal, vai ter todo o nosso movimento aqui de corporal, né? é isso. Então, tem isso. Depende do que você vai fazer também, ter esse filtro, Total. né? Total. Então, nossa, a gente já falou de tanta coisa. Então, a gente falou dos seus 2 livros, eu vou colocar o link aqui embaixo. A gente falou do Simon Sinek, que começa pelo porquê. A gente falou Sim, da Amy Edmondson, segurança psicológica. Tem uma aula com bastante conteúdo de segurança psicológica aqui, mais de 50 minutos, mas eu tenho uma aula curtinha que se chama Como Fazer a Gestão das Atitudes.
Olha que Acho que legal. está 15 minutinhos. Eu vou colocar o link aqui embaixo também, como fazer a Boa. gestão das atitudes. Basicamente é a gente definir regras do jogo, né? É a gente definir regras do jogo, porque o bom senso não existe. E o bom senso ele é cultural e a gente tem então que fazer aí esses combinados de comportamento, porque cada cabeça é uma, como que é? Cada cabeça é uma sentença, cada É, cada cabeça cabeça uma é um mundo, sentença. né? E você sabe que você está falando disso, eu tenho atendido algumas empresas, assim, clientes meus diretos, que estão em época de fusão de empresas, assim, Desafio. e é um baita desafio, porque você está falando negócio do bom senso, né, e eu estava ouvindo isso nesses briefings, assim, falando: "Poxa, mas a gente fala que é o bom senso, mas um grupo veio de uma área tal, de uma empresa tal, que tinha É, uma cultura X, e dessa aqui tem a cultura Y. E agora, quando eles estão convivendo juntos, a gente está tendo problemas assim, até de ida, até do uso do banheiro. Que é aquela história, né? Sabe quando você casa com alguém que você tem vem de uma cultura, né, familiar, o outro tem de outra tá? cultura, e a gente precisa ter. Só o bom senso não ajuda, porque cada um tem seu Não mapeamento, ajuda. né? Cada um tem a sua cultura, cada um foi e teve a sua formação. Então eu acho que o bom senso, ele não é só um bom senso faz aí, ele bom senso ele nasce de diálogos, de comunicação, de criar diálogos para acertar o que é bom para todo mundo. Às vezes você abre mão de um hábito e o outro abre É, mão de outro hábito para que a coisa funcione bem. Isso quando a gente está falando dessas fusões ou junção de coisas, mas a empresa é isso o tempo inteiro. Quando a gente fala assim, ah, o é. bom senso, a gente está lidando com pessoas que vêm de formações diferentes, que vêm de culturas diferentes, que vêm de educação diferente, que vêm de visão de mundo, perspectiva diferente, que eu não estou aqui para julgar qual é certo, qual é errado, mas é Exato. importante a gente colocar, mapear algumas formas que aquele grupo funciona bem. Perfeito. Então, e isso cai de novo no assunto que a gente começou a falar, que é das diferenças de modelos mentais mesmo. Então, se para uma pessoa que é extrovertida é muito fácil ir lá e falar, e a pessoa introvertida ela precisa desse espaço para falar. Então, É. esse exemplo, sabe? Então, quando a gente Sim, sim. começa a trabalhar comunicação, a trabalhar empatia, a trabalhar o respeito pelas diferenças, a gente cai no bom senso real. Agora, bom senso aí faz aí, tem um bom senso? Não, É. não tem como, não existe. Porque cada um segue seus próprios padrões, e aí não funciona. Né? Então, acho que é isso. A gente caiu no mesmo ponto que a gente começou o nosso podcast. Fechou. Eu acho que eu vou fechar com isso. Não tem mais muito o que Fechado. falar. É, Né? a gente pode fechar falando bom senso é uma soma de comunicação, empatia e respeito. É. Eu E não acredito no bom consciência senso, das né? Para mim, o bom senso é diferenças. cultural. O bom É senso é cultural. cultural, né? Então tem que fazer esse alinhamento mesmo. E aí, assim, né? Quanto mais diversidade no time, mais combinados de comportamentos a gente podia ter, precisa ter. Por quê? Justamente isso. Se é cultural, se todo mundo vem da mesma empresa, do mesmo pacotinho de formação acadêmica, com a mesma forma de pensar nos perfis de tendências comportamentais, então você não precisa alinhar muito. Tá todo mundo já Isso, meio que quase que adestrado, né? isso. Forte a palavra, mas Perfeito. é isso. E aí você traz um elemento de fora, a gente tem que expandir repertório e definir regras de comportamento. Fê, não tem mais o que falar. Acho que a gente fechou com Fechou, chave de ouro fechou aqui. com chave de ouro. Maravilhoso, Matarazzi, assim, muito feliz de ter participado aqui no podcast com você, honrada pelo convite, e tô aqui, se precisar me chama Que de novo. legal. Obrigado. Obrigado. Eu fico super sem graça quando os convidados aqui agradecem. É o contrário, porque isso aqui só existe porque a gente conseguiu bater a agenda pela generosidade de cada um que está aí desse lado, em abrir espaço para a gente aí e compartilhar um pouco da trajetória. Muito obrigado, Fê, pela sua Obrigada, participação aqui. muito bom. Nos vemos num próximo, hein. Muito obrigado por você que está aí desse lado, nos ouvindo ou vendo aqui até esse momento final. E como eu sempre falo aí, eu nunca lembro do script final, o pessoal aqui que faz o roteiro briga comigo, mas você já entendeu, né? Clique aí em algum lugar da tela, não sei onde você está, no Spotify, no YouTube, curta, compartilha. E muito obrigado por tudo e até a próxima. Um abraço.